Vamos lá, então, classificação final dessa Copa do Mundo. Aqui ainda estou em Doha, no Catar, desde o dia 10 de janeiro, não, 10 de novembro, né? Mas parece 10 de janeiro para mim. Já tá perdidinho. Primeiro lugar Argentina, depois França, obviamente. Depois, em terceiro lugar, a Croácia. Em quarto, Marrocos. Quinto lugar, a Holanda. Sexto, Inglaterra. Sétimo, Brasil. A seleção brasileira ficou em sétimo lugar na Copa do Mundo, dentro de 32 seleções. Não é uma posição assim tão vexatória, né? Mas é uma Copa do Mundo aquém do que a gente imaginava. E em oitavo lugar, Portugal. Nas duas últimas colocações acabaram ficando Canadá. E na última posição, a seleção da casa, a seleção do Catar, em último lugar, 32ª posição. Lembrando que na próxima Copa do Mundo haverá 48 seleções, né? O sistema de disputa chegou a ser divulgado, depois voltaram atrás. Seriam vários grupos de 3 seleções, haveria o mesmo número de datas, mas a FIFA voltou atrás e não confirma como é que vai ser disputada a Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções a ver, né? A saber como é que vai ser disputada a próxima Copa do Mundo. Alguns números interessantes também foram divulgados pela FIFA. É a terceira maior Copa do Mundo da história em relação à média de público, e uma das melhores da história em relação à ocupação no estádio. 96,3% dos estádios em média ocupados, ou seja, uma venda de ingresso bastante boa, os estádios sempre muito cheios aqui em Doha, no Catar e nos arredores, né? A gente tem dito e falou bastante ao longo desses últimos 30 e poucos dias que a Copa é de Doha, a Copa é do Catar, mas que ela foi disputada em outras cidades além de Doha, num raio ali do estádio Al Bayt, mais ao norte para o Al Janoub, mais ao sul, uma distância em linha reta de 74 quilômetros. Então uma Copa do Mundo muito compacta e com uma média de pouco mais de 53.100 torcedores. Essa média é elevada graças aos dois estádios gigantescos, né? O próprio Al Bayt, com capacidade para mais de 60 mil torcedores, e o Lusail, que foi o estádio da Argentina. A Argentina mandou 5 dos 7 jogos da Copa do Mundo, incluindo a final e também a semifinal, no gigantesco Lusail, com capacidade para mais de 88 mil torcedores. Ontem recebeu exatamente a capacidade máxima, 88.966 torcedores, capacidade máxima do gigantesco estádio Lusail. O único estádio que vai continuar por aqui da mesma forma é o International Khalifa, apelidado por nós de Califão, com capacidade para pouco mais de 44 mil torcedores. Todos os outros estádios, os 7 estádios, vão ter uma outra finalidade, ou eles serão diminuídos, ou então desmontados, como é o caso do 974, que ainda não começou a ser desmontado, mas estádios vão ser destinados a outras atividades, talvez do futebol, mas uma capacidade muito menor. Afinal, trata-se do Catar, um país que hoje tem cerca de 2.800.000 habitantes e que, convenhamos, não tem uma tradição muito grande assim no futebol. E assim vai terminando essa Copa do Mundo do Catar, com a Argentina já em direção a Buenos Aires e fazendo uma festa muito, mas muito grande aqui madrugada dentro. Essa rua que você observa aqui ao fundo, esse bairro que vocês observam para quem está na nossa live, até às 5 horas da manhã, com um barulho danado, um buzinaço, com muitos torcedores comemorando o tricampeonato da Argentina. Agora, Coutinho, aproveitando, né, partiu o Band News aqui, e nesse foco, os turistas, eles debandaram automaticamente depois dessa partida final, ou tem uma galera que está aproveitando para ficar por aí, para conhecer um pouco mais? Thaís, em Copas do Mundo, e é tradicional, acontece um fenômeno que é o seguinte: as primeiras 2 semanas da Copa, né, a primeira fase da Copa do Mundo, o país ou a cidade, ou as cidades que recebem a Copa do Mundo, ficam muito cheias, muito cheias. É o pico da Copa, quando está todo mundo, quando você ouve todo tipo de nacionalidade, de língua, de pessoas, de culturas. Aí a Copa vai avançando, chega às oitavas de final, vai diminuindo, quartas de final diminui ainda mais, semifinal tá mais ou menos ainda, final praticamente são os 2 países envolvidos e um ou outro torcedor. Então, assim, já tá bem vazia a cidade de Doha, o Catar já tá bem mais tranquilo.
Agora a gente deu uma volta nas ruas aqui do Catar. Praticamente você vê um ou outro argentino, acho que o pessoal ficou até mais tarde. Aeroportos lotados, a nossa equipe já nesse momento já está com mala empacotada, já daqui a pouquinho o pessoal já está combinando de jantar para correr para o aeroporto para começar a pegar os primeiros voos. Então é assim, a final da Copa do Mundo não tem muito tempo para você turistar. Algumas pessoas que não encontraram voos vão ter um dia ou outro a mais para fazer um turismo aqui pelo Oriente Médio, pelo Catar, mas a grande maioria, na verdade, já foi embora. Sobraram alguns argentinos, ainda estão por aqui, mas um pouco mais de ressaca do que naquele ímpeto de conhecer o Catar. O Catar é muito legal, é muito interessante, me surpreendeu positivamente. Eu achava que não tinha tanta coisa legal para conhecer por aqui. Para quem conhece Dubai, é uma Dubai menorzinha, né? Tem algumas coisas interessantes como o Dubai tem, mas bem menorzinha. Mas é um lugar interessante, foi bacana conhecer a história do Catar, a história aqui de Doha.